Índices de corrupção para 2016 e da Transparência Internacional têm a seguinte frase acerca do investimento estrangeiro: Portugal continuará condenado à anemia económica e incapaz de atrair verdadeiro investimento estrangeiro, sobretudo sabendo quantas percepções de corrupção influenciam a confiança dos operadores económicos e inibem o investimento. Há um relatório internacional que dizia que o nosso nível de vida, se não existisse corrupção, era o nível de vida e desenvolvimento dos países nórdicos, igual a outros países nórdicos. Portanto, temos que decretar o fim à corrupção e, como não se pode decretar, temos de contribuir cada um passo a passo. O que eu sei é que, por exemplo, quando começaram a dar alguns resultados no âmbito do processo Casa Pia, houve logo ordens que o Ministério Público, portanto, e houve vozes que o Ministério Público tinha que ser posto na ordem. Ou seja, o Ministério Público tem que ser posto na ordem. O Ministério Público não pode andar... Está a dizer-me que essas vozes voltaram a repetir-se em relação a estes casos agora? Já há algumas vozes que já falam relativamente a alguns processos. O Ministério Público não deviam ter tido um determinado desfecho ou não, e, portanto, há algumas vozes que ecoam no sentido de que é preciso pô-los na ordem. E, portanto... Pô-los ao Ministério Público. Exatamente. Mas certamente que se essas vozes existem, algum objetivo querem atingir. Claro. Pretendem as vozes que falam, que não são normalmente sempre as mesmas vozes e que estão bem identificadas. Quem são essas vozes? Pretendem o controle da investigação criminal. Elas fazem declarações públicas sobre o Ministério Público frequentemente, portanto, estão bem identificadas. Portanto, acha que neste caso, ou nestes casos que estão em investigação, as influências já são evidentes e podem levar a uma alteração das regras de jogo? Eu não digo neste caso, mas a questão é que a tentação de mudança de regras de jogo é sempre muito grande em determinadas circunstâncias. A propósito de determinados casos, ou de alguma situação que se possa empolar até a nível da imprensa, tenta sempre mudar as regras do jogo. O Governo devia apresentar um pacote de medidas de combate à corrupção que fosse consistente e que tivesse resultados? Realmente devia, e a oposição, se fosse consistente, devia votar a favor. Agora, isso não é muito científico. É pegar no que certos países fazem, que está bem feito, e traduzir as leis. Que é para eles não transformarem isto numa coisa muito complexa com um estudo de 300 páginas. Se tiver um estudo de 300 ou 400 páginas, significa que a lei não vai servir para nada. Mas se eles traduzirem de alguns países, significa que poderá ser aplicada cá em Portugal. E isso era muito importante. Estou a perguntar, as que têm mais hipóteses de ser aprovadas, o conteúdo que lá está serve? As propostas são variadas, elas têm um fio condutor que é relativamente comum. Há um aspecto sensível, que é aquele aspecto em pelo qual a lei atual é totalmente ineficaz, que as propostas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata coincidem. Estranhamente, é no facto de ser exigido uma notificação para poder haver responsabilidade criminal. Quer dizer, eu sou juiz, vendo uma sentença, recebo 1 milhão de euros escondido, oculto o dinheiro não sei aonde, e estão à espera que o Conselho Superior da Magistratura vá notificar-me para apresentar o dinheiro que não sabe que existe e que eu recebi. E só há crime se eu for notificado. É evidente que isto não haverá nunca crime. Portanto, isso é o alçapão que o Centrão já está a pôr na lei? Isto é o alçapão que a lei tem e que estas duas propostas mantêm. E eu espero que a discussão no Parlamento, para a saúde da nossa democracia e para esses 80% não passarem para 100%, que os partidos percebam que, para mexer na lei, não vale a pena aumentar a pena, mas manter as condições que tornam a aplicação da pena impossível. Porque isso é fingir que se trabalha e que se faz alguma coisa e não se faz nada. Não precisamos de voltar à ditadura, porque na década de 80 e de 90, como a Sra. Procuradora ou a anterior Procuradora-Geral da República referiu, as investigações da criminalidade económica, as investigações da corrupção eram pura e simplesmente metidas na gaveta. Corrupção, criminalidade económica ou financeira é um crime sem vítimas. A destruição que isto provoca tem muitas vítimas associadas. O desemprego provoca 45 mil vítimas de suicídio por ano. Porque a justiça é fundamental para a sobrevivência do Estado de Direito Democrático. É fundamental. É fundamental e mais. Dá lucro, que é curioso. Os investidores estrangeiros investirão mais facilmente num Estado que tenha uma justiça cujos processos demoram 8 anos, por exemplo, chega a julgamento 8 ou 9 anos depois, ou investirão num Estado onde a democracia é desburocratizada, tem leis pragmáticas, que falamos todos os dias sobre a banca, estão a ser investigados neste momento por 5 pessoas. Imagina entrar numa biblioteca pública e tentar retirar uma frase de um livro
seja ele qual for, sem qualquer tipo de organização, com 5 pessoas, sem perícias, sem meios. Acha que é propositado? Fica ao critério do espectador. O limite será depois das eleições. As pessoas é que têm que decidir o que é que pretendem. Mas quando são os dois maiores partidos do sistema, as coisas são poucas, não é? Nós não podemos esquecer que são os 2 partidos que governam desde 1974. Isto é a verdade. E do seio dos quais saíram os maiores escândalos financeiros. Pronto, quer dizer, tudo o que está a resultar da investigação criminal da Polícia Judiciária e do Ministério Público, que envolve, de forma direta ou indireta, governantes ou antigos governantes ou o que quer que seja, quer dizer, tem uma envolvência necessária dos partidos que governaram desde 74. Não é porque isso não é punido. No sentido de que o cidadão não se preocupa com isso, porque quando for votar, vota mesmo nos partidos que fazem isso. E isso é corrosivo para a democracia, porque isso, como é evidente, abre espaço para outro tipo de argumentação e outro tipo de partidos. Quer dizer, quando nós vemos a população revolta-se com a nomeação da pessoa A ou B. Hoje, amanhã acontece a mesma coisa, depois da manhã a mesma coisa. Os partidos vão fazendo isso. Hoje é o PS, amanhã é o PSD e o CDS. Ninguém é inocente nisto. Depois chegam às eleições. Isso não tem nenhuma consequência. A única forma dos partidos não fazerem nomeações polémicas era perceber que podiam votos. Mas como isso não acontece? Isso parece que não tem importância nenhuma, tirando para nós que estamos aqui a falar. Quando chegar a eleição, ninguém se vai lembrar dessas nomeações todas que estamos a falar. Portanto, também há aqui um problema de exigência e utilizando apenas o bom senso. Quer dizer, sistematicamente, ao longo de décadas, nós vemos que numa entidade independente, que é suposto fiscalizar o governo e o Estado, e sistematicamente as únicas pessoas competentes que são encontradas são amigas dos ministros. Quer dizer, não há pessoas competentes tirando os amigos dos ministros ou os correligionários políticos dos governos. E como isto se repete ao longo dos anos, mudam os governos e as práticas continuam, e nós o que constatamos é que isto não tem punição no sítio que deve ter, que é na urna de voto, que era a única forma dos governantes e dos responsáveis políticos mudarem as práticas. Pergunte à Judiciária quantos inspectores tem para fazer investigações, para fazer buscas, para analisar milhões de documentos bancários de offshores. Pergunte quantas vezes já pediu... Por acaso, corrijam-me se estou errado, mas havia uma indicação de 1 ou 2 inspectores apenas para os bancos todos, para as questões dos bancos. Claro. E depois pergunta a seguir que se têm programas informáticos, se têm perícias. Depois pergunta ao Ministério Público se quando quer fazer uma investigação que precisa de dinheiro, se tem os meios logo. E pergunta aos tribunais, o Operação Marquês, que está neste momento um processo que provavelmente ocuparia esta sala toda nas mãos de um juiz que não tem um assessor. Portanto, pede-se àquele juiz que faça tudo sozinho, tem um processo nas mãos com dezenas e dezenas de milhares de páginas, que não tem uma assessoria. Mas nos gabinetes dos secretários de Estado existem 6, 7, 8... Pois, com certeza. Histórico, em que estava um ex-ministro, que hoje sabe, enfim, que é corrupto, um ex-presidente da República, neste caso do Brasil, que também penso que não há grandes dúvidas, até porque já foi condenado, que era corrupto, e na primeira fila da assistência estava ao topo da hierarquia da Justiça, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Pinto Monteiro e Noronha do Nascimento. Exato. Hoje penso eu, apesar de tudo, que isso é impensável.